Luana, vamos direto ao ponto, porque da última live que a gente fez, ficou um monte de coisa para trás e outras coisas que chegaram agora. E como a gente já tinha conversado, né, o nosso primeiro tema, então, vai ser sobre visto de estudo. Como é a questão do visto de estudo e quem precisa fazer o visto de estudo para vir estudar na Itália? Ok. Então, o visto, ele é para quem não é brasileiro, né? E ele tem que ser tirado, digamos, vamos tirar o visto, né? Ele tem que ser pedido, solicitado no consulado italiano no Brasil, da própria jurisdição consular das pessoas. Exemplo, sou do Espírito Santo. Onde que é a minha jurisdição consular? No Rio de Janeiro. Sou de Santa Catarina, do Paraná. Onde que é a minha jurisdição? Curitiba. E assim sucessivamente. Tem tem os honorários, né, os consulados honorários, mas tem que respeitar, por exemplo, todo o Nordeste, a jurisdição consular, ela é no Recife. Então tem que respeitar essa, como se diz? Essa regra, vamos dizer, Essa que é a regra. regra de tu ser residente onde tem o consulado. Eu queria dizer hierarquia, mas deu para dar a ideia. Tá. Então é o seguinte: em todos os sites de todos os consulados brasileiros no Brasil, tem lá especificado o que eles querem como requisitos para ter o visto, né? O visto ele tem que ser completo e tem que ter a pré-inscrição, né, numa universidade aqui na Itália ou no instituto educacional para que a pessoa possa vir estudar. Além disso, os estudantes eles têm que comprovar que podem viver aqui na Itália sem um trabalho italiano, com os meios de subsistência que ele tem no Brasil. Pode ser meios familiares, né, patrimônio, pode ser investimento, né, tem que provar. Fazer os extratos do banco, pegar a certidão patrimonial e todos esses documentos que provam como que a pessoa vai subsistir aqui. É mais ou menos como quem está acostumado com questão de estudar no exterior, é mais ou menos as mesmas regras para o visto para os Estados Unidos e para o Canadá. A pessoa tem que comprovar que durante os 3 anos, vamos supor que vai fazer a graduação trienal, né? Ela tem que provar que durante aqueles 3 anos ela tem como se manter aqui. Além do patrimônio familiar, também pode ser provado esse modo de se manter aqui na Itália com instituições não é caridade, mas tem tipo Lions Club, eles dão a garantia. Eu, como Lions Club, eu garanto, eu dou o aval, né? Eu sou avalista desse estudante que está vindo aqui para a Itália e caso se ele tenha problemas financeiros, econômicos aqui, eu vou ajudá-lo. Pode ser também através de um cicerone, de uma pessoa que está de uma família que está te recebendo aqui, por exemplo, uma pessoa física. Na Itália, ela pega o imposto de renda dela, manda para você e faz uma carta de convite mais completa, dizendo que por 2 anos ela te garante, né? Ela dá o aval para você aqui. Além disso, garantias econômicas, tem que ter o seguro de saúde. Que esse é obrigatório para todo mundo. Disponibilidade de residência e acomodação, o passaporte válido, né? Quando você for fazer o pedido de visto, o seu passaporte ele tem que estar com menos de 3 meses para vencer, ou seja, é melhor renovar o passaporte no momento em que você vai pedir o visto, para que ele tenha muito tempo de validade e não seja um impedimento para o seu visto. E, no mais, eu coloquei, como sempre eu faço, o link do artigo sobre esse tema aqui da live. E assim, quem quiser ter, né? Eu adoro ter esqueminhas a serem seguidos. Eu vou e faço as listas com os passo a passo a seguir para não me perder. Mas o ponto mais importante, eu direi, é a pré-inscrição numa universidade aqui, né? Como eu falei hoje no meu áudio que eu deixei lá no meu canal Telegram, por que as universidades aqui não são tão lineares como no Brasil? Porque elas são antigas, né? Elas são da Idade Medieval, então você tem que verificar, eu sempre bato nessa tecla, você tem que verificar qual a universidade onde que você quer estudar para você saber exatamente o que eles querem como pré-inscrição.
No artigo, eu coloquei o link para a Universidade de Pisa, que eu achei super didático, super explicadinho, e é um site muito user-friendly, né? Muito amigável, o site da Universidade de Pisa. Gostei muito do site deles. É muito fácil de navegar e de entender. Tem opção de inglês, tem opção de espanhol. E, normalmente, quando você vai fazer uma pré-inscrição numa universidade italiana, você tem que ir na parte de estudantes estrangeiros. Mesmo, aproveito e faço uma parêntese, mesmo os ítalo-brasileiros que formaram fora da União Europeia, eles têm que seguir este link. Ah, mas eu sou italiano. Sim, mas não tem nada a ver com a sua nacionalidade, nesse caso, né? Deixando de lado a questão do visto, se você tem um diploma que você conseguiu no estrangeiro, né, no exterior em relação à Itália, fora da União Europeia, você tem que usar o link de estudantes estrangeiros, né, para fazer a pré-inscrição. A pré-inscrição, ela serve para quem quer pegar o visto. Aí você vai lá, faz a sua pré-inscrição, a universidade vai te dar o comprovante que você inseriu todos os seus dados ali, e essa é a parte, digamos assim, principal para você pedir o visto. Fechou a questão do visto. Se você for se inscrever como ítalo-brasileiro, tendo cidadania italiana, numa universidade italiana, você também tem que seguir a questão do estudante estrangeiro. Por exemplo, vamos dar um exemplinho rapidinho. Eu vim como quem já tinha uma graduação no Brasil, fui atendida no guichê de estudantes estrangeiros na minha secretaria, fui atendida no site da universidade, na parte de estudantes estrangeiros, porque eu tinha que inserir a minha declaração de valor, eu tinha que inserir todas as coisas que eu consegui extra União Europeia naquela parte ali, para ser validada. Ok? Então, a parte de estudante estrangeiro é essa. E tem que ter a pré-inscrição para fazer o pedido de visto. Para o ítalo-descendente, no caso, ele não vai precisar de visto, obviamente, né? Mas qual é o procedimento para ele vir fazer um mestrado, um doutorado, uma pós-graduação? Quais são os procedimentos para fazer isso, já que não precisa do visto? Ok, como entrada, ele entrou, belezinha. E para ele continuar estudando, infelizmente, não tem como ter em Portugal a validação imediata do título de estudo. Essa é uma pergunta que eu fico muito frustrada de responder para as pessoas, mas é assim, não tem uma linha direta. Você fala de graduação, né? Pós-graduação também, sim. Tá. Porque aqui na Itália a gente tem 3 tipos de graduação. Trienal, especialística e ciclo único. A ciclo único é medicina, psicologia, aquelas graduações de 5 anos no Brasil, tá? Direito, odontologia, que é medicina, mais a especialização em odontologia. Essas graduações, elas são longas, 5 anos, e são a ciclo único. Fechou esse lado. Depois, a grande diferença são as trienais. Por exemplo, eu fiz 3 anos e fiz a especialística 2 anos. Por que eu estou falando disso? Porque nós não temos o mestrado aqui na Itália como título acadêmico, para fechar a questão da pós-graduação. O título acadêmico de mestrado do Brasil, aqui na Itália, ele mais ou menos equivaleria à laurea especialística, que são os 2 anos de especialização, a graduação especialística, que é a especialização que você faz depois dos 3 anos que você cursa na universidade. Vamos dar um exemplo puxando as coisas do Brasil. Quem estuda história, no Brasil estuda 4 anos. Quem estuda letras, quem estuda pedagogia, etc., né? Faz 4 anos. Aqui não, aqui se fazem 3 anos, e se você quiser, além de ter estudado história, se especializar numa área específica de história, como eu fiz, você vai fazer mais 2 anos, e aí você vai ter uma graduação de 5 anos. Isso. E aí te dá o título mais ou menos parecido com o título de mestrado no Brasil. Depois disso, tem a pós-graduação,
que é aquela pós-graduação mais lato sensu, né? Sabe, aquela que você vai na turma e assiste às aulas com todo mundo, e daí depois, 1 ano e meio, 2, você tem o título de pós-graduado. Esse aqui, na Itália, é mais ou menos equivalente ao Master, que é a pagamento, que é privado, e tem um custo bem mais alto em relação à graduação. Uma outra coisa, por isso, por exemplo, a pessoa quer se inscrever no mestrado, o que ela tem que fazer? Ela tem que fazer a eliminação das matérias da graduação para a universidade confirmar para ela se ela eliminou todas as matérias dessa graduação de 3 anos, para ela ter créditos suficientes para entrar no mestrado, que seria a Laura Especialística, ok? Eu saio da trienal, né? Vejo se eu tenho créditos de ingresso para a especialística, e se eu tiver crédito suficiente de ingresso para a especialística, eu já posso ingressar na especialística. Mas isso não é uma coisa automática. Isso é uma coisa que eu vou ter que apresentar para a universidade, para o conselho de graduação, e esse conselho vai me dar o ok em relação às disciplinas que eles têm na grade curricular deles. Eu tenho essas disciplinas na minha grade curricular italiana, tenho essas disciplinas na minha grade curricular brasileira, uma elimina a outra e me dá, né, a possibilidade de ingressar no curso de Laura Especialística, que seria o mestrado. E é mais ou menos assim, é bem indireto. Não, e mesmo, por exemplo, eu vou aproveitar o gancho aqui, se eu voltasse para o Brasil agora, com os títulos que eu tenho de graduação e de graduação especializada, mestrado, eu teria que apresentá-los numa universidade brasileira para fazer a mesma validação. Infelizmente, não é como em Portugal. Em Portugal, né, o diploma de direito, o diploma de medicina, em muitos casos, diploma de odontologia e psicologia, em muitos casos você consegue a validação direta. Aqui na Itália, em relação aos diplomas extra-União Europeia, fora da União Europeia, eles têm essa política. Por quê? Uma vez que você se graduou dentro da União Europeia, vai valer em toda a União Europeia. Então, eles têm essa política bem rígida. Eu conheço algumas pessoas que optaram por reconhecer a cidadania italiana para ir viver em Portugal para poder ser a profissão, porque tem essa ponte direta, né, entre Brasil e Portugal. Para a Itália e os outros países da União Europeia já tem essa ponte que dá validação através de um conselho universitário que vai te dizer como que você vai poder proceder àquela universidade. Em relação ao Master, que seria a pós-graduação de lato sensu, eles são mais abertos, porque o estudante que chega já graduado e já querendo fazer somente uma especialização, ele, vamos dizer, é um cliente mais interessante para a universidade, porque o Master, ele é caro. Né? O Master, ele parte de um preço de 900 euros na área de educação, a um preço de 3.000 euros na área de medicina, para um preço de 5.000 euros na área de economia. Então, assim, é um cliente mais desejável para a universidade, o cliente do Master. Enquanto não é que seja de graça, tá? Você pedir a sua validação de créditos que você conseguiu no exterior. Você está perguntando, em média, quanto que custa, né, o pedido de validação. Eu faço muitas pesquisas. Eu tenho visto o pedido de validação junto a uma secretaria universitária entre 50 euros e 250 euros. Em Milão, na Bicocca, que é uma universidade bem conceituada e bem mais cara do que normalmente são as universidades italianas, eles estão pedindo em torno de 200, 250 euros. Enquanto na Universidade de Torino, me parece que esse pedido é de 50 euros. Daí, por isso que é importante você
avaliar qual universidade que você quer cursar, porque você não pode sair pedindo essa. Sim. Pode, você pode pedir para Sim, várias pode, só tu vai instituições, pagar mas tem para um custo. vários. Vai pagar para vários, né? Qual é a equivalência do primeiro grau, do segundo grau, da graduação aqui na Itália com o nome brasileiro? Só para o pessoal ter ideia. Tá, primeiro grau, vamos falar que é do primeiro ano ao Até o nono oitavo, ano. até a nona. É a nono agora, isso. Aqui na Itália é dividido em escola elementar e escola média. Ok. Le elementari começam, a criança começa a 6 anos e vai até 11, e a média vai de 11 até 14, 15. Tem sempre essa idade partida no meio, porque o ano escolar começa em setembro, né? Sim, depois do segundo grau, que a gente conhece por segundo grau no Brasil, que é da primeiro ou terceiro. Escola superior. Superior. E depois é a laurea, é isso? Sim, laurea. Laurea triennale, laurea specialistica, Que é os 2 anos para fechar os 5. Exato. Uhum. E laurea ciclo único, que são os cursos de graduação mais longos, de 5 anos. Beleza, muito obrigado, valeu. E depois é master, que é a pós-graduação, né? Master e doutorato. Uhum. Inclusive, deixa eu só fechar. Só porque eu entrei no doutorado e me veio o flash, inclusive, para reconhecer o doutorado, você tem que ter reconhecido toda a sua graduação e o seu mestrado. E é preciso alguma prova para entrar em pós-graduação, ou doutorado, ou mestrado? Sim, depende do curso que você vai escolher, né? Se ele contempla a prova de admissão, porque tem masters que são muito solicitados, né? Tem muitos estudantes por vaga. Mas normalmente os cursos são a número aberto. Por exemplo, os cursos de master, você não tem que fazer uma prova para entrar, mas você tem fine exaurimentos corta. Eles vão fechar as inscrições assim que o número de pessoas inscritas eles já tiverem alcançado o número de pessoas inscritas que eles tinham pré-estipulado. Em que língua? A pessoa tem como escolher a língua ou não? Sim, depende da instituição. Eu vou ficar dando essa resposta chatinha toda hora. Algumas instituições na Itália têm várias línguas disponíveis: inglês, francês, espanhol, italiano, e italiano, obviamente, né? E, inclusive, em muitos cursos de graduação na universidade, você pode contar com intérprete, você pode solicitar intérpretes para te ajudar nos primeiros momentos. Mas você pode pedir para dar exames em inglês sendo estudante estrangeiro, tendo conseguido seu diploma no estrangeiro, você pode solicitar isso, é um direito. Mas, no final, agora é uma questão pessoal minha, para você aproveitar melhor do curso que você está tendo, é melhor que você tenha o curso em italiano. Não, isso é o meu ver, porque... E por quê? Por que eu vou perder alguma coisa se eu fizer em uma outra língua? Em qualquer tradução, em qualquer interpretação da primeira língua para a segunda língua, você vai perder de 15% do conteúdo genuíno, né? Então, assim, você está vindo, você já vai fazer esse sacrifício de sair de sua casa, do seu país, da sua comodidade, você já vai vir estudar no exterior, por que não ter a língua? Mas, se a língua não te interessa, e tem muitas profissões que, por exemplo, design gráfico, medicina, economia, marketing, essas coisas, o italiano ele passa mesmo em segundo plano. Mas, por exemplo, se você fazer uma especialização em literatura italiana, que sentido tem você querer que seja inglês?
Olha, tem aquela propaganda, né, do salgadinho que você come e se você não lambe o dedo no final, você só aproveitou a metade do salgadinho, né? Eu acho que experiências no exterior são assim, se você não fala a língua, você aproveita a metade. Então, enfim, se a pessoa, por exemplo, está saindo do Brasil agora, tem uma queridíssima que está vendo comigo para fazer um Master em Medicina, ela está até aqui na live, e ela vai sair do Brasil com a família dela e vai vir diretamente para a Itália. Ela não tem tempo de estudar italiano, mas é uma coisa que ela consegue fazer o Master em inglês. E não é em literatura italiana, não é em história da arte italiana. Então, assim, é uma disciplina que o inglês se presta para essa disciplina. Então, ok. E daí ela pode ir aprendendo, né? Mas ela vai fazer um master, ela não está vindo para fazer uma graduação e para ficar um período longo de 5 anos, para falar, eu tenho uma formação italiana. Ela já tem a formação brasileira dela, a especialização dela brasileira. Enfim, cada caso é um caso. O meu conselho pessoal é que se você vai vir para estudar na Itália, por que não fazer em italiano?